É lamentável que ainda muitas pessoas achem que os seus problemas são meramente individuais, fracasso pessoal, e que a gente não tenha nada a fazer quanto a isso, né? Ou então esperam que as coisas fiquem tão complicadas a ponto de precisar medicamento, que acaba sendo muitas vezes a alternativa mais conhecida da população brasileira. Entre a largada de um mal-estar e de uma sensação ruim emocional, até chegar ao ponto de você realmente precisar de medicamento, existem tantas coisas que você pode fazer por si mesmo que as pessoas desconhecem, né? Por isso nasceu esse projeto de a gente conversar com a sociedade, mostrar um pouco desse potencial que as pessoas têm de cuidar de si próprio. Então, a gente vai pensar numa série de conversas a esse respeito e, para a largada, eu gostaria de compartilhar com vocês assim que existem 4 estratégias básicas que a gente vê em psicologia que as pessoas usam comumente quando têm problemas na vida, tá? A primeira estratégia que a gente vai reconhecer é a estratégia silenciosa. Na estratégia silenciosa as pessoas se calam. Mas vejam, existem vários tipos de silêncio. Existe o silêncio que é mais calmo, o silêncio da meditação, do silêncio interior. Esse é um outro tipo de silêncio, não é desse silêncio que eu estou falando. É o silêncio contido, o silêncio da violência doméstica, o silêncio de quem não pode falar porque tem medo, o silêncio da criança que tem mutismo seletivo, muitas vezes não fala na escola. A gente, quando está tímido, que fica em silêncio quando vai para algum lugar, chega a algum lugar, não conhece ninguém, primeira estratégia, o silêncio. A gente espera um pouquinho até reconhecer onde está pisando. Isso pode ser um sinal saudável, né, de se relacionar com a vida, mas a gente vai se preocupando quando esse silêncio é demarcador de retração e começa a causar um desconforto, né? A próxima estratégia que o ser humano costuma utilizar é as questões psicossomáticas desenvolvidas no corpo, né? Então a gente vê sinais no corpo que tem fundo emocional. E isso não significa que o sintoma não exista, que é um engano que a gente escuta muitas vezes. Ah, tal coisa não é verdadeiro, é psicossomático. Não, é verdadeiro, está no corpo, é adoecimento, mas tem componente emocional. E trabalhando com componente emocional você consegue realmente reduzir muito o sofrimento físico. Tem muitas pessoas que reconhecem que têm enxaquecas específicas em determinadas situações. Por exemplo, você não gosta de uma situação de trabalho, de um campo relacional que você vive, seja familiar, pessoal, profissional, e você percebe que é quando chega naquele lugar que começa a ter enjoo, dor de cabeça, tem pessoas que vão agravando esses sinais, criam alergias mais graves. Bom, enfim, todas as doenças autoimunes, por exemplo, todas que vocês conhecem, são doenças que foram estudadas no campo da psicologia e a gente tem muito recurso de como trabalhar com os aspectos emocionais envolvidos nos adoecimentos, né? Entretanto, as pessoas esperam as coisas ficarem muito graves para daí dar conta de que tinha questões emocionais envolvidas. A gente fez um projeto belíssimo uma vez sobre pacientes com fibromialgia, a gente atendeu pacientes com fibromialgia e componentes emocionais envolvidos, mas esse em outro vídeo a gente encontra em outra oportunidade essas questões relacionadas à psicossomática. Então a primeira estratégia era silenciosa, a segunda psicossomática. Qual é a terceira estratégia? Quando nada disso está funcionando, né? Então o sujeito já tentou o silêncio, começou a jogar no corpo os primeiros sinais, mesmo assim a vida não vai bem ainda. Aí tem mais uma estratégia que as pessoas acabam lançando mão sem perceber, que é uma adaptação, uma certa resiliência falsa, assim, uma adaptação involuntária. A pessoa vai para a vida e não reage mais aos estímulos com intensidade. É como se tudo tivesse perdido a graça. Essa fase de adaptação é assim, os familiares olham, ai que bom, agora ela já aceitou a situação, ai que bom, essa pessoa agora não está mais reclamando, está tudo bem, não fala mais dos seus problemas psicossomáticos, porque até com eles já se habituou também, já descobriu medicação e tal e tal. Então a pessoa fica levando uma vida que parece bem, mas se você conversar com ela 5 minutos, desencadeia um choro, uma tristeza, algo latente. Tem dias que está lá em cima, tem dias que está lá embaixo. Então as pessoas vão lidando com isso, faz parte da vida, né? Só a gente tem que prestar atenção quando essa adaptação ela é tão desmotivadora que a gente não toma providências para resolver o que está nos causando transtorno emocional. E aí, teria vários exemplos, em outro vídeo também a gente conversa mais sobre essa fase de adaptação. A gente vai chegar ao último estágio, que são os estágios disfuncionais, né? Então é o 4º nível já. Aí a pessoa chega no nível que
popularmente as pessoas conhecem, que são os níveis dos sintomas em saúde mental. É quando a pessoa já desenvolveu um quadro clínico de depressão, de ansiedade, bipolaridade, outros transtornos, e aí precisa realmente escapou de todo o controle dos próprios recursos e ela tem que pedir ajuda, né? Muitas vezes as pessoas ficam medicadas e mesmo medicadas, com todo o alerta dos profissionais, as pessoas ainda assim não resgatam o seu potencial parado emocional para encarar a situação e tentar mudar algumas coisas da vida que podem dar grandes efeitos. Pequenas mudanças dão grandes efeitos na vida da gente. O ser humano é maravilhoso, a gente tem muita coisa para fazer por si próprio. Então, o objetivo é a gente pensar o que a gente pode fazer por si mesmo, apesar das contingências, das condições hostis muitas vezes, onde a gente pode buscar recurso e o que a psicologia tem a nos dizer sobre isso, ok?